Boa noite a todos. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Não. Ah, vai ficar? Vamos silenciar um pouquinho as nossas mentes. Vamos todos nos desconectar dos celulares e nos conectarmos no aqui, no agora. Sentir a espiritualidade aqui presente, nos envolvendo em pura luz e energia. Com a luz violeta fazendo toda essa transmutação, transmutando essa energia do medo, do sofrimento, da angústia, das preocupações desnecessárias que todos nós temos. Que possamos estar aqui conectados nesse aprendizado e nessa oportunidade que temos hoje. Hoje eu quero fazer uma oração, a oração universal, psicografada aqui na Casa Irmão Juiz. Pai, Mãe, Criador, Criadora, Filho e Co-Criador, cujos espíritos são como um só, encontra-se em todos os lugares do universo e dentro de nós. Sejam vossos nomes santificados em glória. Que a vossa criação e reino soberano de amor, fraternidade, paz e justiça venham até nós, teus filhos que vos buscam. Que a vossa vontade, que é onde nós, teus filhos, sejamos felizes, realizados em harmonia com os nossos irmãos, na marcha incessante da evolução, seja feita aqui na terra, da nossa forma, que é a vossa casa nos céus. Graças a vós, Pai, Mãe, Filho, temos em todos os dias e hoje a abundância de teu amor que nos cerca de irmãos, instrução, sabedoria, alimento e a grandeza sublime da natureza. Pai, Mãe, Filho, que são como um espírito só, cubra-nos com a força e resiliência necessária para encontrarmos dentro de nós a luz do perdão ao irmão próximo e a nós mesmos. E assim, vós nos perdoe com a mesma medida em que nós, teus filhos, estejamos em paz com os nossos irmãos. Cubra-nos com a vossa infinita proteção e discernimento para que nós, teus filhos, caminhemos através da grande e infinita jornada existencial, sobre a paz e soberania de vossa luz, para que assim jamais causemos dor aos nossos irmãos. Que assim seja. Oração psicografada aqui na casa, muito linda. Como vocês sabem, eu gosto então de trazer sempre alguma carta. Sempre gosto de trazer então essas cartas psicografadas que fazem a gente pensar muito, né? Pensar muito na nossa vida, pensar muito mais no espiritual.
E hoje eu vou falar um assunto bem legal, que todo mundo adora falar. Praticamente a morte. A imortalidade da alma. Eu trouxe esse assunto para que a gente possa, então, refletir realmente, que a gente possa, então, aprender realmente, a gente possa ter essa consciência, esse despertar da consciência. A gente fala, muitas vezes, já falamos aqui, sobre a imortalidade da alma, sobre o espírito, e é essa nossa função, falarmos sobre isso e batermos nessa tecla, porque a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa sim falar sobre a morte, falar sobre a nossa imortalidade, né? Porque estamos numa transição planetária onde que estamos perdendo nossos entes queridos. E ainda vamos perder muito, né? Então, que esse aprendizado todo chegue a nós e que quando a gente puder encarar isso, né, de uma forma mais leve, né? Eu sei que é fácil falar, mas quando a gente estuda, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Então, eu vou ler mais uma vez essa carta, eu não lembro se eu já li essa carta psicografada aqui na casa, que fala sobre a morte, o espírito da verdade. Morte é uma questão debatida por milênios e milênios ao longo de todas as civilizações, que pelo orbe terrestre pisaram e continua até hoje. Ela é, acima de tudo, o desconhecido aos olhos humanos. É o inconcebível pela vontade normal de todo ser, pois é a essência de qualquer mente pensante e, consequentemente, o corpo através do qual se manifesta o presente e absoluto desejo de existir, perpetuar e manter-se consciente. Ora, a consciência é, em termos de energia, o aglomeramento de um número quase infinito de gotas e partículas divinas, já aglutinadas por atividades e experiências adquiridas ao longo de inúmeras jornadas. Deixar de existir não faz parte da natureza da inteligência divina. Pois bem, tal explanação traz a vós a luz da qual poderão compreender a razão na qual todo ser carrega em si uma espécie de pavor no diz respeito à morte. Lancemos então um olhar sobre a perfeição divina, da persona daquele que tudo criou, pois na lógica, sendo ele eterno, é infinitamente amoroso. Não criaria seus filhos com data, tempo limite. Temos aí com um fundamento coerente, assumindo que do Criador somos semelhantes, partes ou pequenas porções dele, suas sementes e, portanto, suas cópias. Sim, irmãos, crede na eternidade sem desperdício de esforço. Crede na continuidade de vós, independente daquele momento em que o organismo cessa a atividade. Pois vossa essência, o espírito, permanece tão vivo e ativo quanto o que vos fazem agora. Morte é uma transformação, uma breve passagem e, para alguns, um retorno ao estado natural daquilo que realmente somos constituídos. O sol nasce, assim dizemos. Por outro lado, afirmamos que ele se põe e não que ele morre ao atingir o horizonte. Tal secular sabedoria, que as gerações esquecidas assim dominavam, já tinham em si o conhecimento gravado em vossos corações, que inevitavelmente renascemos assim como o sol ressurge todas as manhãs. Mas não preciso de um fim, o pôr do dia anterior, mas de um tempo transitório, de uma passagem pela transformação. Crede, filhos, e mantenham para si essa certeza
sobre a confiança de que vós sois seres eternos, transitando pela infinita jornada existencial, desprovendo-se de apegos, libertando-se de preocupações fúteis da matéria, pois essa sim volta ao pó, pois da terra pertence. Carta psicografada em 2020, época da Covid, onde iniciou, né, muito a Covid, e trouxe muitas mortes, e ainda a gente sabe que vai ter ainda muitos desencarnes, né, tanto desastres naturais como próprias doenças e Covid. Então eu trouxe essa questão porque é extremamente necessário, nós que estamos estudando, né, que muitos de vocês aqui estão, de nós, né, estamos estudando a doutrina espírita, e Kardec nos traz isso muito bem, né? No Livro dos Espíritos ele traz então essa maravilha que é livrar-se do desespero, né, do pós-túmulo, né? A gente sabe que não é fácil, porque a gente é muito apegado, né, ainda à matéria, aos familiares, e muitas vezes a gente não entende. Mas quando a gente estuda, isso facilita muito o nosso compreendimento perante essa vicissitude, né, essa vivência, né? Só quem passa na carne realmente sabe como é difícil, né? Quem nunca passou, vai passar. Lamento, mas vai passar. A perda de alguém que amamos, a expectativa de uma separação eterna e a perspectiva de um fim de tudo com a morte, isso é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar, com a maravilha do esclarecimento da possibilidade de comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós que ainda estamos em provas e expiações do corpo físico. Chico Xavier já nos trazia muito, né, esses exemplos, as cartas psicografadas, a Casa Irmãos de Luz tem muitas cartas psicografadas, é um belo do exemplo nítido da nossa imortalidade, né? Que nós não morremos no corpo físico, e isso é muito ainda difícil, a gente sabe, muitas consciências ainda fechadíssimas, mas por quê e por quê, né? Nós que estamos estudando um pouquinho, né? Estamos no início dos estudos, a gente sabe então que para Deus tudo tem um porquê, né? E aí eu vou contar então a história que aconteceu comigo, né, na nossa família. Então, quando a gente perdeu o meu irmão, não perdeu, né? Perdeu temporariamente, né? Então isso foi muito difícil. Só que como assim a gente já está estudando, não estou dizendo que eu não senti sofrimento, que eu não senti dor. Que a minha família não sentiu dor. Mas o importante é que nós temos essa palavra. E poder levar a palavra para o outro, um conforto para o outro. De que calma, nos veremos no espiritual. Somos espíritos. Quando eu tive a oportunidade de auxiliá-lo aqui em mesa mediúnica, com a espiritualidade da casa, que foi um presente para mim, acredito, poder auxiliá-lo no espiritual, gente, não tem explicação. E todos nós queríamos auxiliar o nosso ente querido, né? Todos nós queremos. Além do auxílio da oração, todos nós queríamos poder auxiliar. Mas quando ele veio em mesa mediúnica, eu reconheci ele na respiração. Na respiração. Eu reconheci ele quando ele encostou no médico. A espiritualidade traz, né, gente? A espiritualidade traz. Então, a mesa mediúnica é uma mesa de oração que eles trazem para que a gente possa auxiliar através dos nossos fluidos, doação dos nossos fluidos de todos os médicos que estão na mesa. E você sentir que é o teu irmão pela respiração, nossa, eu amei, né? Tipo, eu falei com ele, porque assim, acontece que vem perturbado, né? Quando a gente não tem o conhecimento, ele não tinha muito. Apesar que eu tentava, mas não tinha muito. Então assim, vem um pouco perturbado.
cabe a nós, então, explicarmos aos pouquinhos para a espiritualidade levar, né? Para levar para o hospital, enfim. E aí, depois de certo tempo, ele veio de novo, porque é o jeito que eles tentam trazer para doutrinar, para poder desapegar aqui desse mundo, né? Porque a gente é apegado, né? Filhos, pai, mãe, né? E aí, depois de 2 anos, se não me engano, ele veio escrever. Aí ele veio escrever. Quando o espírito vem escrever, é porque ele já está um pouco melhor, já tem um pouco de discernimento. Apesar que ele não vai poder vir sempre, que ele já mencionou na carta, um dia eu trago para vocês. E ele mencionou o nome da minha mãe, do meu pai, do meu sobrinho. Então, assim, que eu estava num caminho bom, que eu tinha que continuar, que é um trabalho maravilhoso. Então ele mostrou todo o lado da espiritualidade na mesa. Esses anjos que estão aqui ao nosso redor. E ele veio depois e disse isso, né? Não vou vir mais, porque eu preciso estudar, eu preciso me curar, porque ele já não tinha mais dor. Olha, isso não, gente, é maravilhoso. De saber que teu ente querido não tem mais dor, que ele está bem. E que vai ficar bem. Vai estudar, como nós estudamos aqui, vai estudar. É maravilhoso, gente. A experiência, assim, eu passo para vocês, é maravilhosa. Eu me senti, assim, extremamente agradecida, né, pela espiritualidade que me auxiliou também, né, trazendo ele para cá. E aí nós podemos auxiliar, então, a mãe, o pai, os outros irmãos, né, e trazer esse entendimento. Porque uma pessoa, às vezes, de idade, né, é difícil, às vezes, entender. Porque é perda de um filho, né, gente? A gente sabe que não é assim, né? É difícil. Mas quando você tem outro entendimento, então, as coisas se tornam mais leves, né? Muito mais leves. Saber que está bem, tudo se torna mais leve. Então, as cartas psicografadas é um belo exemplo, né, da nossa imortalidade. Que todos nós vamos... Eu e Eliana já temos uma colônia, né? É a mais linda. A mais linda. Nós já estamos preparando o nosso lugar. Então, aqui, ó, esse fato extraordinário prova a imortalidade da alma por si só. Nos conduz a mais profundas reflexões, porque alega de modo substancial o quadro de nossos valores. Altera a nossa lista de prioridades e a certeza da imortalidade da alma nos dá uma dignidade sem igual. É muito mais importante a gente saber ter esse conhecimento para passar para as pessoas. Emmanuel fala que a morte é a própria vida numa nova edição. Kardec diz: nós caminhamos em meio às lutas, ao sofrimento, aos desafios, aos tropeços, as perseguições, agressões, caminhamos de cabeça erguida porque sabemos que toda luta, que toda prova é nuvem passageira. E no céu da nossa evolução espiritual, que nos aguarda a vida espiritual, a vida futura. Isso nos dá uma esperança serena, não sem dor, não sem lágrima, não sem suor, mas uma esperança serena que nos permite caminhar sabedores de que a nossa imortalidade é a maior esperança e o maior presente que o nosso Criador poderia nos dar. A gente auxilia muitos espíritos e muitos estão perdidos, né? Porque ainda alguns estão adormecidos, né? Alguns ainda não têm um pouquinho de conhecimento, né? Meu Deus, eu falei muito. Bem-aventurados os aflitos. Evangelho, capítulo 5. Perdas das pessoas amadas. Quando a morte ceifa nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem um futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Será que é isso mesmo, gente?
Quando a gente, né, morre uma pessoa muito nova, nossa, tinha muita vida pela frente, né? Mas a gente não sabe a programação daquela pessoa, né? Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Complexo. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-nos acima da terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Às vezes a gente acha que foi ruim, né? Como esses tempos veio uma carta psicografada em que a moça falou, ela morreu de Covid e era uma trabalhadora de uma casa espírita. Essa carta já está rolando aí, não é aqui da casa, é uma outra. E ela foi pro astral, né? Foi uma pessoa trabalhadora do bem, foi recebida lá pelo ente querido. E ela depois descobriu que ela ia morrer de câncer na bexiga. E que ela trabalhou tanto no bem, que a balança, né? Aquela balança que a gente sempre fala, bem, os meus erros, meus defeitos, mas eu faço muito mais bem do que o ruim. Ela fez tanto bem que Deus deu a oportunidade dela de voltar sem passar por essa dor, porque a gente sabe que, né, é difícil, né? Então ela morreu de Covid antes, sem sofrimento, sem nada. E depois que ela entendeu, depois que ela então agradeceu, né? Agradeceu a oportunidade de não sofrer 2 anos em tratamento, ou enfim, o tratamento que ela precisava fazer. Então, às vezes a gente acha que tudo está errado, mas está tudo certo. Está tudo certo na visão de nosso Pai. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque senão tem alguém que vai. É tudo junto? Não, alguém não está aqui. Essa parte é legal. Como é que a gente fica nessa situação toda de acreditar que nós somos imortais e que nós não morremos com a extinção da vida física? Que a gente vai continuar vivo, isso faz alguma diferença efetiva aqui agora para nós? Faz diferença, gente? A gente saber que a gente é imortal? Tem que fazer. Tem que fazer diferença. Porque é preciso que eu transfira esse conceito para os atos da minha vida. E que isso reflita, portanto, uma mudança de hábitos e atitudes. Porque, afinal de contas, se eu sou imortal, qual é a vida que eu quero depois daqui? Se eu sou imortal, o que eu quero que espere lá em cima? Eu e Eliana já temos uma colônia lá, formando. Quem quiser faz por merecer. Faz por merecer. Também quero ir. Então vamos lá, se juntem à equipe. Tem que ser. Eu já vi o lugar certo. O primeiro aspecto é nós compreendermos qual o tipo de vida que é possível de ter depois do plano encarnado, né, gente? Então, assim, a diferença está na individualização da nossa vida. Se ela é plena, se ela é um reflexo de uma vida muito parecida com o que vivemos aqui. Se eu sou uma pessoa pacata, se eu trabalho por bem, se eu sou uma pessoa certa, se eu sou uma pessoa correta, eu faço tudo de melhor para todo mundo, para onde é que eu vou? Vamos pensar assim. Se eu sou uma pessoa agressiva, individualista, egoísta, viciado, um exemplo,
como é que eu vou chegar do outro lado? Já imaginaram isso? Ou a gente acha que a gente vai chegar lá no nosso lar já assim, ó, sentadinho na janela? A gente tem que trabalhar muito bem para onde é que a gente vai, onde a gente quer ir. Se melhorar. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui nas palestras, né? A mudança, o melhoramento, né? Interno, nós conosco mesmo. Entende? Não é eu e você, não é? É a gente. Sou uma pessoa do bem? Então eu vou para a colônia da Andréia e da Eliana. Nós iremos nos encontrar do outro lado da vida como nos encontramos aqui, não haverá nenhuma diferença. Então cabe ao nosso melhoramento, cabe essa mudança, cabe o estudo, conhecimento. É claro que tem ali após a morte tem ali umas diferenças, né, de tipo de morte, mas cabe a ser poucos nós somos. A doutrina espírita, tá, e chegando do outro lado, se eu vou ter a consciência da minha vida espiritual, como é que a gente fica? Vou ter a consciência? Quando eu chegar lá? Por isso que a gente tem que abrir as consciências aqui. Quando a gente morrer, a gente sabe que, opa, onde é que eu vou? Chama o anjo? Chama o ente? A doutrina espírita é bastante rica em casos em que a gente pode falar de André Luiz, que escreveu vários livros, né, no mundo espiritual, toda a coleção dele, então refletiu muito bem a intenção desses espíritos, né, que foi justamente mostrar o quanto a vida é pulsante e rica depois do lado de lá. Então eu tenho aqui mais umas 3 páginas, moça, mas eu sei que não vai dar tempo. Pena, né? Coisas tão importantes. Mas enfim. Então é isso que eu queria dizer para vocês, essa reflexão, esse estudo que a gente precisa ter, né? Sobre somos imortais, né? Que a gente precisa realmente olhar para isso. Achar que a gente está aqui para quê? Para trabalhar, para as festas. Festinha boa, né, Luna? Mas a gente precisa ter essa consciência de que todos nós podemos amanhã não estar aqui. A gente não sabe. Se a gente soubesse a data do nosso nascimento e da nossa partida, mudaria? Mudaria ou não mudaria? Será? Mudaria por bem ou por mal? Tem gente que vai dizer, eu vou aproveitar tudo. Será que eu aproveitar realmente é a mudança que tem que ser feita? Aproveitar em que sentido? Tem esse lado, né, gente? Por isso Deus é perfeito, não tem, a nossa data não tem. Então vamos aproveitar a nossa vida de maneira saudável, consciente. E possamos sim estar abertos, né, aos estudos. Posso ler mais uma cartinha? Da Avó Maria, tá? Um recadinho. Para vós que não acreditam na eternidade da vida, da Avó Maria, a morte é um pesadelo ou um horror. Mas para o espírito que se liberta é como sair de um casulo e entrar na verdadeira vida. Não sofram tanto com a morte, pois ela nos liberta e nos devolve a nossa verdadeira vida espiritual. Estou decifrando a letra aqui, tá, gente? É uma pessoa aí que ela tem uma letra bem... Valorizem cada momento que estão a gozar a permanência de vosso orbe. Não desperdicem um só momento de amadurecimento e crescimento espiritual. Vocês hoje podem ficar tristes com a falta de um ente querido, mas quando daí partirem, perceberão que é a libertação de vossos espíritos.
Acreditem, existe muita vida após a morte. Aproveitem essa viagem para melhorarem e logo retornarem. Vó Maria, recadinho para todos vocês. É isso que eu tinha para hoje, espero que tenham gostado. Espero que tenham. Venham lá e refletir, né, sobre isso. Vamos fazer uma oração. Não dei os recados, só um minutinho. Gente, sábado, nosso café colonial. Venham, por favor. Eu vou olhar para cada um para ver se voltar. Deixa eu gravar. Venham no café colonial. A gente está aceitando doação de pratos para a gente também servir. Vocês sabem que a gente, né, faz todo esse trabalho em prol da comunidade, em prol da Casa Irmãos de Luz, né? E ajuda a gente a pagar todas as despesas aqui também, né? Agora a gente construiu essa casa. Então a gente vive de doação também, tá, gente? E dos nossos voluntários que estão aqui para ajudar também. Então quem puder ajudar com prato ou comprando ticket, nós temos ticket, tá? E doação também, que a gente está fazendo Natal Solidário, tá, gente? Então a gente vem aqui só para pedir. Natal Solidário. Doação de cesta básica, brinquedos, guloseimas para as crianças. A gente ganha uma quantidade, mas ainda faltam umas cestas básicas. Quem puder ajudar, lembrem-se que estamos aqui não só de passagem, a gente precisa aqui ajudar o próximo. E o próximo, um pouquinho que a gente ajuda, já é maravilhoso, né, para alguém? Tá bom, pessoal? Qualquer coisa pode chamar qualquer um dos voluntários. Vamos agradecer mais um dia de aprendizado. Que a espiritualidade amiga nos envolva essa energia, que alcance nossos lares, fazendo a limpeza e a transmutação nas vossas famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu